qual seria realmente a realidade que está ocorrendo no pré-sal no Brasil. Para auxiliar essa minha discussão, primeiramente, vou falar um pouco sobre o que é realmente o pré-sal em termos de reservatório. Posteriormente, depois de contextualizar isso, vou tecer algumas informações relativas a dados de produção, empresas que encontram-se em atividades de IP no Brasil, algumas perspectivas, e tecer alguns breves comentários sobre a primeira rodada de licitação que vai ocorrer nesse novo modelo de regime, né, que seria o regime de partilha de produção. Nessa figura aí, eu vou tentar ser bem rápida, eu estava querendo apenas caracterizar assim, que quando nós falamos de reservatório pré-sal, tem que ficar bem claro que o principal reservatório são reservatórios carbonáticos. E, por suas características, eles são reservatórios bastante heterogêneos, que, de certa forma, possuem uma variabilidade em termos de porosidade e permeabilidade. Uma outra característica também desses reservatórios em relação aos diferentes tipos de óleo que são encontrados, e bem como alguns contaminantes, como CO2, entre outros. Isso é apenas uma seção ilustrativa sísmica, onde vocês podem observar dois principais horizontes que são produtores, um horizonte superior, que seria aquele denominado ali de SAG, e um inferior, que seria o que a gente chama de rift, que são duas formações distintas. Nesse próximo slide, eu vou tentar apresentar para os senhores quais seriam as áreas. Essas áreas em rosa seriam as áreas com planos de avaliação e descoberta, ou seja, são áreas que, de alguma forma, já foram encontrados recursos de hidrocarbonetos e que encontram-se na fase de avaliação, onde eu destaco um conjunto de blocos na Bacia de Santos e, na parte superior, um conjunto de blocos na Bacia de Campos. Da mesma forma, diferente do anterior, mas seguindo a mesma linha, eu tento ilustrar em relação à produção que ocorre hoje em reservatórios do pré-sal, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Então, na Bacia de Santos, nós temos dois principais campos que encontram-se em produção, que é o campo de Lula e Sapinhoá. E, na Bacia de Santos, nós temos aí uma dezena de campos que produzem no pré-sal, mas eu destaco principalmente a região denominada Parque das Baleias, que se confronta com o estado do Espírito Santo, principalmente o campo de Baleia Azul e Jubarte. Como comentei antes, em termos de empresas de exploração e produção que hoje atuam no pré-sal, nós temos um universo de aproximadamente 14 empresas atuando no pré-sal, sendo que dessas 14 empresas, 5 são operadoras com atividades de exploração e produção, e destacando que, em relação à produção, apenas a Petrobras ela é operadora. Então, aí está elencado o conjunto de empresas que atuam hoje no pré-sal. Isso aqui, essa ilustração, esse gráfico, ele apresenta um histórico de produção do pré-sal, desde 2008, com o início da produção no que a gente denomina de TLDs, que são os testes de longa duração, que ocorreram na Bacia de Campos, no campo de Jubarte, e a evolução até esses dados são dados recentes, da produção, inclusive, de março, são dados ainda preliminares, que precisam ser consolidados, mas que demonstram uma evolução significativa na produção desses reservatórios. Esse slide eu busco apresentar para os senhores a relevância dos reservatórios pré-sal em relação aos 20 campos com maior produção de petróleo no Brasil. Em destaque, em círculos verdes, são os campos que possuem reservatórios apenas no pré-sal e as suas respectivas produções, dados relativos a fevereiro de 2013.
E os destaques dos campos no eixo horizontal, em roxo, seriam campos que possuem tanto contribuição do pós-sal como contribuição dos reservatórios de pré-sal, o que é característica praticamente aí uma dezena de campos que estariam entre os 20 maiores campos produtores de petróleo no Brasil. Em relação à produtividade desse reservatório, o que tem se observado é que, de uma maneira geral, são produtividades elevadas a produtividade dos poços. Hoje, a produção média diária está por volta de 290 mil barris dia. No slide, no gráfico à esquerda, seriam a produtividade dos poços da Bacia de Santos, dos campos de Lula e Sapinhoá, chegando até a produtividade de quase 30 mil barris diários. E, da mesma forma, no lado direito, ali, seriam a produtividade, a produção dos poços na Bacia de Campos, com destaque ao campo de Baleia Azul e Jubarte. Muito tem se falado sobre a questão da produtividade do pré-sal. Eu tentei, nesse slide, apresentar aos senhores a produção acumulada até dezembro de 2012 de todos os reservatórios do pré-sal, onde chegamos aproximadamente a quase 130 milhões de barris de petróleo que já foram produzidos. O campo que teve uma produção acumulada maior até agora foi o campo de Lula, aí, com mais de 50 milhões de barris produzidos, o que caracteriza que realmente a questão dos reservatórios pré-sal hoje já é uma realidade no Brasil. Agora eu vou tecer um pouco alguns comentários relativos a gente apresentou o histórico e tentar apresentar agora assim, qual a perspectiva. Está previsto para se realizar no dia 28 de novembro agora desse ano a primeira rodada de partilha de produção. A ANP ela encontra-se realizando estudos dessas áreas e eu destaco aí uma provável área que vai ser colocada em oferta, que é uma área denominada Libra, onde já se perfurou-se um poço e realmente é uma descoberta significativa. Aí apenas descrever quais seriam as características do contrato e como vai ser esse processo. Está previsto uma participação governamental de 15% dos royalties. O processo de habilitação ele vai ser realizado pela ANP. E uma característica desse modelo é que o critério de julgamento de ofertas ele vai ser caracterizado por a empresa que oferecer o maior excedente de óleo para a União, ou seja, a maior parte, uma vez recuperados os custos, para a União. Apenas algumas características gerais do regime de partilha. A Lei 12.351, ela definiu que o contrato de partilha ele vai ser dividido em duas fases, semelhante como ocorre hoje nos contratos de concessão, com a característica que, na fase de exploração, os riscos são totalmente a cargo do contratado. Todavia, na fase de produção, em caso de êxito, grande parte desses custos poderão ser recuperados pelas empresas que estiverem dentro desse regime. É bom frisar que a Petrobras ela será operadora de todos esses contratos, isso é uma definição legal, independente se for uma contratação direta ou licitação, e sempre vai ter um mínimo de 30%. Foi instituída a criação de uma nova empresa pública, que seria a Pré-Sal Petróleo, que vai ter, entre outros aspectos, a questão mais de contabilização dos custos, aprovar os investimentos, e controlar a questão da contábil desses custos. Situações que estão sendo estudadas, que não são previstas em lei, mas que serão definidas no contrato de partilha, seria os limites, prazos e condições para essa recuperação dos custos em óleo. A mesma coisa em relação ao excedente de óleo, quais seriam as regras e os prazos. Esse contrato ele prevê um comitê operacional que vai, de alguma forma, definir todos os horizontes de investimentos desse contrato e as suas atribuições, a composição,
bem como essa tomada de decisões, elas serão objetos de anexos ou regramentos que vão ser estabelecidos no contrato de partilha. Em termos de perspectiva de produção, considerando apenas os recursos descobertos e já contratados, o que a gente pode fazer no exercício nos próximos 10 anos, a gente pode observar que a contribuição dos reservatórios do pré-sal na bacia de Campos e Santos, eles vão, em relação à produção total no Brasil, vão ultrapassar os 50% da produção brasileira. Nós vamos observar, ao longo dessa evolução dos anos, uma inversão, com a bacia de Santos tendo uma contribuição relativa maior do que a bacia de Campos nos próximos 10 anos. Isso em função dos grandes reservatórios do pré-sal na bacia de Santos. Eu queria só tecer alguns comentários, principalmente relativos a atividades de AIP, né, em geral, que o pré-sal está incluído. Essas atividades, elas geram um grande poder, né, de alavancagem para a economia nacional. Desenvolvimentos tecnológicos são seguidos no momento em que você realiza essa atividade. Em termos geopolíticos, entendemos que essas atividades de exploração e produção, elas são fundamentais para a redução da dependência externa, né, de energética. E, sumarizando em relação ao tema aqui do seminário, né, assim, bem mais nos aspectos técnicos e econômicos, a gente pode destacar o seguinte, que, em relação aos desafios técnicos iniciais do pré-sal, e aí eu elenco alguns desses desafios, de caracterização de reservatório, a questão da geomecânica das rochas, a engenharia de poços, a concentração de CO2, nós podemos afirmar que grande parte desses desafios já encontram-se superados. Em relação aos desafios econômicos, eu vou me limitar a não tecer muitos comentários, até porque tem um colega da Petrobras que teria maior, mas em termos de custo de extração do petróleo, a redução significativa da duração de perfuração desses poços, bem como a completação, também nós entendemos que encontram-se em estágio bem avançado e, se não, já superados. E aí, do ponto de vista mais institucional, que a entidade que eu represento, no caso, os desafios institucionais, a partir do momento em que nós realizarmos essa primeira rodada de licitação, uma vez criada essa nova empresa, e nós entendemos que estaremos superando esses desafios institucionais.